Olá, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Local Web Company. Eu sou a Graciele, responsável por imprensa, e estão comigo hoje Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relação com investidores. Este evento está sendo transmitido ao vivo via webcast, com tradução simultânea para o inglês, e pode ser acessado na página ri.localweb.com.br. Os slides dessa apresentação estarão disponíveis no link webcast. As afirmações contidas nesse documento relacionadas às perspectivas sobre o negócio, projeções sobre os resultados operacionais, financeiros e aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento são meramente projeções, e tais como são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. As expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor, dos mercados internacionais e, portanto, sujeita às mudanças sem aviso prévio. Todas as variações são apresentadas e são calculadas com base nos números em milhares de reais, exceto quando informado, assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiros, orgânico, proforma e projeções com base na expectativa da administração da companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Para a sessão de perguntas e respostas, sugerimos que envie elas via ícone do Q&A, no botão inferior à sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados ao vivo. Uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na sua tela. Vamos aos resultados. Fernando, por favor. Obrigado, Graci. Sejam bem-vindos todos à apresentação de resultados da Local Web Company do quarto trimestre de 2022. Queria agradecer a todos que contribuíram para a gente estar entregando esse resultado. Avançando aos destaques do trimestre, quando a gente fala de receita líquida, nós apresentamos um crescimento de 23% nesse trimestre em relação ao mesmo período de 21. E quando a gente fala do ano consolidado, tivemos um crescimento de 42%. Quando a gente fala da receita líquida do segmento de e-commerce, nosso crescimento foi mais expressivo. Nesse trimestre de 46%, e do ano fechado de 81%, crescimento bem considerável. Ainda no segmento de e-commerce, a gente avançou e esse segmento já representa 68% da receita líquida do grupo. Então, acho que a Local está se consolidando aí como uma empresa praticamente de e-commerce. As empresas adquiridas tiveram um crescimento muito expressivo ao longo de todo o ano, acima de 50%. Isso contribuiu muito para que a nossa margem EBITDA desse grupo que nós chamamos de empresas adquiridas, ainda que a gente quase não tivemos apenas uma aquisição no ano de 22, tivesse um bom crescimento de margem EBITDA. Terceiro trimestre, frente ao quarto trimestre, nós ganhamos 2,3 pontos percentuais. E quando a gente compara o quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 21, nós ganhamos 9,1 pontos percentuais. Isso tão decorrente desse crescimento, da alavancagem operacional, e também decorrente de um aprimorado controle de custos da operação. Então, a gente está muito feliz com esse ganho de produtividade em relação à margem EBITDA. O lucro líquido da operação no quarto trimestre de 18,9 milhões e 30,3 milhões dentro do período de 22 inteiro. Nossa base de clientes recorrentes de e-commerce, ou seja, Tray, Bag, Doca e Bling, continuou apresentando crescimento consistente no 4T, mesmo tendo sido um período que a gente fala um pouco mais desafiador, e atingimos 162 mil assinaturas. Isso se deve principalmente que a gente conseguiu manter o pace, né, de adição de clientes nesse período, pelo sexto trimestre consecutivo. E, por fim, nosso ecossistema, como um todo, gerou 14,3 bilhões de GMV para o e-commerce brasileiro. Aqui, a gente tem o gráfico avançando, né, para o próximo slide, a gente tem o gráfico de participação do e-commerce dentro do grupo. Nós saímos, no quarto trimestre de 21, de 57%, e já estamos com 68% de participação dentro do grupo segmento de e-commerce.
Nesse próximo slide, a gente tem a evolução da base de assinantes de e-commerce. Como eu disse, a gente chegamos a 162 mil assinantes, né? Evoluímos aí, colocamos para dentro mais 11 mil nesse trimestre, mantendo aí a toada de crescimento que a gente tem tido desde primeiro trimestre de 20, né? Perto de 10 mil inclusões aí ao longo do trimestre. E aqui a gente tem a principal razão da gente estar crescendo com essa toada constante, que é a manutenção da inclusão de novos clientes. Aqui a gente tem a base 100, que a gente considera primeiro trimestre de 20, e a gente tem mantido essa frequência desde o Covid, acelerou essa entrada de novos clientes, e a gente não está tendo o conhecido efeito rebote, né, que é a queda de clientes depois do Covid. A gente tem mantido essa inclusão, principalmente por conta do enriquecimento do nosso ecossistema, que tem sido uma fonte grande de entrada de novos clientes para essa base de viabilizadores de e-commerce, como a gente chama. Rule of 40, a gente tem aqui que é a soma do crescimento da receita líquida junto com a nossa margem EBITDA ajustada. Quando a gente fala da operação orgânica consolidada, a gente está com 47,6%. E avançando para o próximo slide, quando a gente tem a operação orgânica do segmento de e-commerce, a gente chega em 84,4%. GMV, plataforma de e-commerce, nós crescemos 14,4%, mas quando a gente entra mais a fundo e olha o GMV das lojas próprias, nós crescemos 22%. Por que essa diferença? Porque a gente continua incentivando o nosso cliente a fazer o marketing próprio. Ele vende muito bem através de marketplace, é muito importante o marketplace para ele, só que a gente quer que o nosso cliente aprenda a fazer o seu próprio marketing. Por isso que a gente tem desenvolvido features como integração com social commerce, a utilização de ferramentas que potencializam a sua própria base de dados e por aí vai. Isso tem funcionado e o nosso cliente tem aprendido a fazer o marketing próprio. E por fim, um dado muito interessante, que acho que é o mais representativo, que é o GMV de todo o ecossistema, que é o GMV das plataformas de e-commerce somado com o GMV transacionado em marketplace para as operações de RP e integradores de marketplace. Nós crescemos 30,6% quando a gente compara o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 21. Isso é muito acima do mercado de e-commerce. Crescimento da receita líquida das 5 maiores operações adquiridas, que é o Bling, Melhor Envio, Squid, Vindi e Octadesk. Nós crescemos no quarto trimestre de 22 contra o quarto trimestre de 21, 56%. É o que eu falei no começo, as operações adquiridas estão crescendo acima de 50%. Isso é a principal razão para a gente estar ganhando margem das adquiridas, alavancagem operacional. Lógico, tem também um controle apurado de custos e também sinergia por fusão de marcas. Mas o crescimento tem sido muito bom. Interessante, não sofreu queda no quarto trimestre em relação ao longo do ano. O crescimento ao longo do ano dessas empresas foi muito parecido no quarto trimestre. Então não teve desaceleração. A gente sabe que o quarto trimestre foi um trimestre mais desafiador para o grupo como um todo, mas isso não se aplica às empresas adquiridas. E isso dá muito conforto, mas isso é um dado muito importante para a gente continuar ganhando rentabilidade nos próximos anos. Desempenho operacional das maiores adquiridas. Entrando um pouquinho nessas empresas, quando a gente fala do Bling, quarto trimestre de 21 contra quarto trimestre de 22, o GMV das notas fiscais emitidas pelo Bling cresceu 34% e, movendo para o Melhor Envio, o volume de etiquetas do Melhor Envio cresceu 8%, mas a receita líquida do Melhor Envio cresceu 33%, devido principalmente a uma mudança no modelo comercial que foi muito positiva e eficiente aqui para o grupo.
Quando a gente fala de Vindi, TPV do Vindi cresceu 63%, atingindo 1,5 bilhões no quarto trimestre de 2022. Isso foi muito acelerado por uma contínua geração de sinergia dentro do grupo, que já representa 32% do TPV da Vindi. Isso é um trabalho contínuo, a gente vai continuar investindo nisso, a sinergia é uma das razões que a gente comprou a empresa, não é só essa, claro, e a gente vai continuar incentivando o uso da sinergia do Vindi dentro do grupo. E o que esperar de 2023? Primeiro ponto é, a Locaweb continua e sempre será uma empresa de crescimento. O cenário é desafiador, mas nós vamos continuar crescendo acima do mercado de e-commerce do Brasil. Através de 3 frentes. Evolução dos nossos produtos. Nossos produtos são líderes, são produtos que possuem ótimo NPS, os clientes gostam do nosso produto, só que os produtos precisam evoluir e nós vamos continuar a fazer isso. Segundo ponto, cross-selling. Nós integramos muito bem as empresas adquiridas, o processo de integração diria que já está mais de 3/4 pronto, só que isso não significa que a gente usou ao máximo o cross-selling. Temos ótimos cases, por exemplo, a utilização do melhor envio pelo Bling, pela Tray, que são os maiores fornecedores de tráfego do grupo para o melhor envio, mas tem muita coisa para ser feito. Cross-selling não é só integração. Cross-selling é uma questão de oferta, questão de comunicação, questão de oferecer o produto no melhor momento para o cliente. A gente tem muito potencial para explorar no cross-selling e deve ser uma fonte de crescimento forte para o grupo ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos. E por fim, aumento do mercado endereçável com novos lançamentos de produtos como a Wake. A Wake, entrando um pouquinho na Wake, a Wake ela é a antiga Tray Corp, que veio de uma aquisição da empresa FBIT, que nós fizemos há 6 anos atrás. A gente agora está juntando ela com outras aquisições que nós fizemos de produtos que atendem o mercado médio grande, que é o mercado da Tray Corp. Então, a gente está juntando com empresas como a Win Social Miner, Samurai, Ideris, Síntese, e vai estar dando um novo nome de Wake. O nome vai ser lançado agora, nesse próximo quarter, mas importante, a Wake já existe há anos. A gente trabalhou ao longo de 22 inteiro para fazer essa fusão dessas operações de Tray Corp com essas outras marcas para fazer a Wake. A Wake já fatura mais de 100 milhões. A Wake tem mais de 700 clientes. Então, agora sim que a gente lança a marca, mas a Wake já é uma realidade no mercado muito fragilizado de concorrentes, que a gente espera que vai apresentar um grande crescimento. Então, boa sorte à equipe da Wake. Foco em forte crescimento de EBITDA. A gente tem mostrado isso, vocês vão ver com o Rafael, que vai apresentar nossa evolução de margem. Isso vem principalmente de alavancagem operacional das empresas adquiridas, como eu falei, vem apresentando um crescimento acima de 50%. Isso vai contribuir para esse ganho de margem. Como eu coloquei, nós ganhamos mais de 9 pontos percentuais ao longo desse último ano. Tem um processo de continuidade, de consolidação de operações. A Wake consolida mais de 5 marcas e essa consolidação de operações ela vai continuar acontecendo ao longo dos próximos anos. Nós compramos muitas empresas, o objetivo inicial foi colocar essas empresas para dentro, integrar as empresas, e agora a gente tem um processo que vai ser feito aos poucos, preservando os clientes de consolidar operações. E por fim, um forte controle de custos para garantir ganho de rentabilidade, mesmo em cenários externos mais desafiadores. Tem uma mensagem muito importante desse resultado desse quarter, que é, mesmo com um cenário externo mais difícil, nós entregamos ganhos de margem, porque a gente controlou folha, a gente controlou custos, e isso é muito importante para a gente continue trazendo ganhos de margem nos próximos trimestres. Então essa mensagem de como a gente vai continuar trazendo
ganho de EBITDA. E por fim, geração de caixa. A gente entende que a geração de caixa deve ser maior até do que o ganho de EBITDA, devido a um crescimento proporcionalmente menor do CAPEX e de despesas financeiras que a gente espera que vai trabalhar para acontecer até o final do ano. Então é isso, acho que as mensagens são essas, acho que tem muitas conquistas ao longo desse quarto trimestre, e agora eu passo a palavra para o Rafael Chamas, que vai detalhar ainda mais o que eu passei para vocês. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fernando, bom dia a todos. Aqui eu começo com um slide de alguns destaques, alguns números o Fernando já passou, mas só consolidando alguns dos números que tivemos no TRI. Então, na parte de cima, principalmente os resultados de receita e os drivers de receita, né? A receita líquida do trimestre foi um crescimento de 23% ano contra ano, então fechamos o período com 302,9. O commerce crescendo 46% no mesmo período, né? Alguns drivers importantes que nos levam a ter esse crescimento de receita, né? O GMV do ecossistema, então, com 31% de crescimento. A base de assinantes, 32, né? Chegando em 162 mil assinantes nas plataformas do grupo, de e-commerce especificamente. O TPV com 63. Então, esses são os principais componentes que levaram ao resultado do crescimento de 46% no commerce. Importante dizer também que a margem EBITDA tem uma recuperação importante contra o quarto T21 de 3,2 pontos percentuais, fechando em 16,1, e eu vou analisar isso com mais detalhes por segmento. O lucro contábil do trimestre foi de 19 milhões, revertendo um prejuízo no ano passado, e a gente fecha com uma posição de caixa líquido de 1,4 bi. Passando um pouquinho mais de detalhes sobre a performance do trimestre em receita, então os 23% que eu comentei há pouco, chegando em 302,9, são os consolidados, né? Olhando por segmento, o commerce cresce 46,3%, então fecha o TRI com 206,4%. Importante deixar claro, esse é um crescimento puramente orgânico, a gente já basicamente não tem mais contribuição de aquisições aqui, puxado em uma boa parte pelas aquisições, né? O Fernando mostrou os números de pro forma ali, a gente tem um crescimento de mais de 50% no período, o que contribui para esse ótimo crescimento da operação de e-commerce. E no outro segmento, o Bionline SaaS, a gente fechou então o período com 96,5, o que é uma queda de 7,9 pontos percentuais, mas é importante frisar que não se trata de uma queda operacional. A gente teve um efeito pontual decorrente da migração dessa operação para o novo sistema de billing, né? A gente terminou aproximadamente em novembro a migração dos clientes desse segmento para o novo sistema de billing, e ao fazer essa migração a gente tem alguns ajustes nos contratos desses clientes que nos fizeram reconhecer pontualmente uma receita menor do que seria o running rate operacional da empresa. E como eu deixo claro que esse é um efeito pontual e não operacional, trazendo um pouco mais de leitura sobre o comportamento de janeiro e fevereiro, que é o que eu tenho aqui nesse próximo slide. Em rosa, a gente tem a base de clientes, tá, da operação de Bionline SaaS. Então, olhando o quarto trimestre, que é a antepenúltima barra, como vocês podem ver, a gente não teve queda. Por outro lado, o ARPU ele cai para 80,8. Esse é o efeito pontual que eu disse, e olhando janeiro e fevereiro já fica claro como ele foi pontual e volta. A gente já tem um ARPU de 86,3, o que é um patamar muito similar ao que a gente teve no ano de 22 consolidado, de 87,300, com uma base de clientes estável. Então, só refrisando, é uma queda de 7,9, ela não tem a ver com performance, e o efeito que fez essa queda ocorrer, ele passa já, como pode ser visto nos números de janeiro e fevereiro. Olhando os números consolidados para o ano, então a gente fecha a receita de 2022 em 1,1 bi, 138 para ser preciso, é um crescimento de 42% ano contra ano. O commerce, obviamente, como grande motor de crescimento de 82%, chegando em 722. Tem efeito inorgânico aqui, mas como eu disse, no último trimestre, que é o quarto trimestre, a gente tem um crescimento orgânico das operações adquiridas ou pro forma de mais de 50%, que contribuem para esse crescimento bastante ótimo. E no Bionline, um crescimento de 3,3%, então a gente chega em 416,7%. Dinâmica de margens, aqui super importante entender o que ocorreu. Eu trouxe as margens consolidadas e nesse gráfico eu apresento por segmento, né? Em azul, o commerce orgânico, em vermelho, o Bionline SaaS orgânico, e por fim, em amarelo, o comportamento da margem puramente das empresas que adquirimos pós-IPO. Então, primeiro componente do commerce orgânico, a gente sempre comenta
que desde o fim da pandemia, para manter esse patamar de crescimento, nossa margem tem rumado próximo a 35%, né? A gente obviamente tem alguns trimestres com margens melhores, mas são efeitos sazonais. O importante é dizer, é uma operação com margens bastante consolidadas, estáveis, e esse patamar que eu comentei é o patamar de trend da operação. A operação do BeOnline SaaS, mesmo com o impacto pontual que eu disse que houve em receita, obviamente ele se reflete em resultado econômico de EBITDA, ainda assim a gente tem uma margem de 21%, né, que é uma proxy muito boa do que a gente tem visto nos últimos trimestres. E por fim, a gente tem as margens das aquisições, né? As aquisições no seu momento de menor margem, né? A gente chegou em menos 12% no quarto T21, exatamente 4 trimestres atrás. Como você pode ver, tem uma clara linha de tendência de recuperação. A gente fecha esse trimestre com quase 10 ganhos de margem percentual, né? Do quarto T21 para o quarto T22. E, obviamente, esse ganho ele é favorecido pelo aquilo que o Fernando já destacou, eu trouxe os números também, que é o crescimento robusto dessas aquisições. 85% das receitas com crescimentos superiores a 50%. Então, há um natural ganho de rentabilidade por escala. Há, obviamente, também efeitos aqui de ajuste de custos, controle de custos, integrações e fusões operacionais que também contribuem, mas esse bom ritmo de crescimento que se deu no ano e também no quarto trimestre, ele é fundamental para a gente continuar vendo essa linha de tendência se mantendo com essa mesma inclinação que a gente viu ocorrendo até agora. E por fim, esses 3 componentes é o que nos levam a dizer que é uma companhia com clara expansão de margens. A gente tem no segmento orgânico de e-commerce um crescimento superior ao BeOnline orgânico, então, e por ter uma margem que é bastante maior, obviamente um efeito mix aqui de crescimento já levaria a uma expansão de margem, e a gente tem a contribuição do inorgânico crescendo no ótimo ritmo e também tendo expansão de margem. Então, essas 3 componentes é o que leva a companhia a continuar tendo evolução de margem para os próximos anos e para 2023 em especial, como já disse o Fernando. Olhando o EBITDA ainda para o período, então aqui o quarto trimestre de 2022, a gente fecha com uma margem de 16,1%, crescimento de 54%, 48,7%. Friso novamente que o efeito que a gente aumenta na receita do BeOnline, ela impacta o EBITDA consolidado e do segmento. A operação de e-commerce tem uma expansão bastante importante, percentual em margens, né? A margem sai de 8,9% para 15%. E o resultado de 12,5% para 30,9%, né? Então é uma clara combinação da operação orgânica performando em margens muito boas e das aquisições que fizemos recuperando margem, crescendo e recuperando margem nesse período. E o BeOnline com uma queda de 6,6%, apesar da expansão de margem, com esse efeito que eu comentei há pouco do que ocorreu na receita. E olhando para o ano completo, então, fechamos o ano com 172 milhões de margem EBITDA, um crescimento de 20,6% e uma margem de 15,1%. É uma queda ano contra ano, e quando a gente olha por segmentos, né? O e-commerce é o segmento de queda, mas como eu mostrei, o quarto trimestre já mostra que o próprio segmento já tem evolução. E aqueles componentes que eu comentei há pouco é o que colocarão as margens em patamares superiores a esses 15,1% que a gente reportou para o ano completo. Olhando o lucro da empresa, do lado esquerdo, então a gente tem o contábil, do lado direito o ajustado. Lembrando o conceito, os ajustes que fazemos aqui são basicamente os efeitos egressos de M&A, amortizações de PPA, ajuste a valor presente dos earnouts que têm a serem pagos. Começando então pelo contábil, como eu disse, a gente tem expansão e recuperação de prejuízo tanto no TRI quanto no ano, né? Dando foco no ano, então a gente teve em 2021 um prejuízo de 15,7 milhões, a gente reverte ele para um lucro de 30,3. Olhando ajustado, essa alavancagem ela também fica clara, né? Excluindo esses efeitos, a gente sai de um lucro ajustado de 85,5 para 162,8. E como a gente entende essa expansão de lucro no período, esse gráfico acho que ajuda a entender que se trata de uma expansão puramente operacional. Aqui é uma bridge saindo ano contra ano e decompondo o que vamos chamar EBITDA, operações, e efeitos pós-EBITDA, depreciação, resultado financeiro e impostos. Como se pode ver, o grande componente para a expansão de 45 milhões, 46 precisamente, ano contra ano no lucro, ele se dá no EBITDA que cresceu 55,6. E isso que nos dá o conforto em dizer que a geração de caixa da companhia e lucratividade por consequência, elas continuarão se expandindo.
Aqui a gente tem um crescimento de operação muito maior do que o que a gente tem nas demais componentes de lucratividade da companhia. E por fim, a posição de caixa líquido da empresa. Então, fechamos o caixa em 1,5 bi, 1,448 para ser preciso. A companhia não tem mais dívidas, né? Só os passivos de arrendamento, que são baixos, 77 milhões. Então, o caixa líquido de 1,370, temos no balanço do quarto trimestre 855 milhões de earnouts a pagar. Então, o caixa líquido, considerando o pagamento completo desses earnouts no montante atual, a gente está falando de meio bi, 515 milhões de caixa. E com isso, a gente passa para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. A nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria focar em margem nas duas. Eu queria que a gestão pudesse comentar um pouco qual que seria o impacto de margem do lançamento da Wake, como que isso deve acontecer ao longo do ano e se vai ser mais no business orgânico ou vai ser nas adquiridas que a gente vai ver esse impacto. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a margem orgânica de e-commerce, que está rodando perto de 40 e vocês mencionam um nível sustentável 35. Assim, o que faria ir de 40 para 35? Quais são os investimentos extras que vocês estariam pensando em fazer e quando que isso deveria dar? Obrigado. Marcelo, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Fernando falando. Primeiro, vou falar um pouco da margem orgânica. O impacto do Wake não afeta a margem orgânica. A gente conseguiu trazer, ao longo desse último ano, 9 pontos percentuais de ganho, e a gente entende que esse é o pace, aí, é a tendência nossa de aqui em diante. As empresas inorgânicas, elas têm crescido perto de 50% ano contra ano, continuam crescendo nessa tendência. Então, é o que a gente tem esperado para isso. E mesmo se esse crescimento fosse menor, a gente conseguiu mostrar nesse resultado que a gente tem muito controle sobre a base de custos e consegue manter essa toada. Com relação ao commerce orgânico, a gente tem falado para o mercado que a nossa base de margem é perto de 35% e esse 39%, a gente entende que é um ponto um pouco exagerado. A gente teve, de fato, um gasto de mídia um pouquinho inferior no final do ano, devido até um pouco ao aumento de preço por conta de Copa do Mundo e por aí vai. Então, a gente não precisou gastar tanto. Acho que é uma boa notícia, viu, Marcelo? A gente não precisou gastar tanto em mídia no quarto Q para trazer o mesmo volume de leads. Isso que eu acho que é uma boa notícia, mas eu não posso dizer que isso é uma tendência. Eu tenho ainda muita desconforto e incerteza para dizer que essa é uma tendência. Então, eu prefiro dizer que a margem e-commerce orgânica ela é olhando um pouco mais para os últimos 6 quartos do que para o último quarto. Eu acho que seria um pouco precipitado da minha parte falar que a gente está trabalhando com 37, 39, mas acho que a mensagem que fica, não temos pressão, né, por conta disso de queda. Tem aí o caso do Wake. De novo, o Wake, a gente está tendo um bom resultado, está tendo um bom começo de ano. O Wake, a gente está tendo uma aceitação muito boa do mercado, melhor do que a gente imaginava, um ótimo controle de custos. A gente imaginava uma pressão de margem maior no primeiro Q, que parece que não está vindo, mas o que pode acontecer é um ou outro desvio pontual devido a deslocamento de receita e preparação de equipe para customização dos projetos. Mas, volto a dizer, algo muito pequeno de investimento, não é investimento, né? Deslocamento de receita, dado o tamanho da operação, dado o tamanho da local web. A gente está falando de single digit de milhão
dado uma empresa que tem mais de R$ 1 bilhão de receita. Muito, muito pequeno, que eu acho que vai ser altamente, facilmente recomposto e nada vai afetar a tendência de margem do ano da companhia, que é, de novo, uma manutenção de 35, pelo menos, aí de e-commerce e um crescimento consistente do inorgânico. Só para garantir que eu entendi, então, mas esse eventual pressão que possa ter no começo viria no orgânico de e-commerce? Seria no orgânico? Seria no orgânico. De novo, assim, pressão eu acho que é uma palavra até muito forte, mas eu estou brincando com você. A pressão muito forte, porque seriam coisas muito pequenas. E dado que eu estou operando até um pouco acima, como você tem visto, eu acho que seria assim, por exemplo, no primeiro Q, não estou nem vendo isso no primeiro Q. Mas ele seria no e-commerce orgânico, é onde a marca chapéu da Wake, onde a plataforma e onde recaem os custos de implantação acontecem. Ele acontece no e-commerce orgânico e não acontecem no inorgânico. Só para você entender, é exatamente isso. Não existe nenhuma pressão no e-commerce inorgânico, que continua a sua toada de crescimento de margem. Tá joia, tá claríssimo. Obrigado, Cirne. Nada. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta vem do Leonardo Olmos, do UBS. Leonardo, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, na carta do release, vocês mencionam margem. Acho que as respostas aí para o Marcelo ficaram bem claras para 2023. Eu queria que a gente focasse só um pouco mais. Vocês falam de KPI para o management. Vocês podem desenvolver mais como que é exatamente esse KPI? E mais importante, se vocês podem detalhar quais são as métricas de compensation do management hoje. E aí a minha segunda pergunta é sobre o Wake. Acho que também já deu uma ideia numérica muito boa, Fernando, obrigado. Mas na questão, assim, contratação de equipe comercial, necessidade de P&D, se pudesse dar uma parte agora menos numérica, mais qualitativa desses gastos, e também do ecossistema de parceiros para implementar o Wake. Como é que ele está, se já é muita gente, dado que você já tem 100 milhões de receita. Então, dá um pouco mais de detalhe na parte de ecossistema do Wake para fazer ele funcionar e vender mais. Obrigado. Leonardo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Vou responder a primeira pergunta, depois eu passo para o Alessandro Gil, que é o nosso diretor-geral de Wake, para estar respondendo. Com relação a KPIs, como que a gente faz a remuneração dos nossos executivos, a remuneração de curto prazo, que seria a parte de bonificação? Esse ano a gente mudou bem essas métricas. A gente tem o que a gente chama de KPIs da operação, são pontos mais táticos, por exemplo, tem a ver com book, tem a ver com NPS. Isso representa perto de 10% da bonificação. É pouco, mas é importante. Esse ano, nós colocamos uma nova métrica, que são indicadores de cross-sell. Isso para todos os meus diretos. Esses indicadores de cross-sell representam 20% da remuneração. Estão quebrados em 12 potenciais cross-sell na companhia. A gente está falando de perto de 30% nessa soma, e os restantes 70% da remuneração são divididos em crescimento, receita líquida e geração líquida de caixa, tá? Sendo que a parte de geração líquida de caixa tem participação muito maior do que crescimento de receita líquida. Ou seja, posso dizer que a geração de caixa deve representar aproximadamente, varia um pouco de unidade a unidade, porque unidade que a gente tem uma participação maior, outra menor, perto de 50% da bonificação total do executivo. Daí você vê a importância da geração de caixa, para todos os meus diretores. Isso inclui diretores de unidade, e não só diretores de unidade, como também a área de back-office, como o próprio CFO, o RH e por aí vai. Então, toda a companhia muito comprometida com a geração de caixa. É direto na veia, é dinheiro na veia dos executivos, tá? Outro ponto importante também, Léo, é que nós criamos uma governança muito forte
para acompanhar no dia a dia como que estão a gestão de custos. Não basta só ter o bônus, né? Não basta só esperar ter o DRE no mês seguinte para ver como as operações estão sendo fechadas. A gente tem indicadores, por exemplo, a gente acompanha isso a cada 15 dias, como que estão a receita por FTE ou receita por headcount, de acordo com a operação, e também como está o custo de venda sobre total da receita das operações. Com isso, a gente consegue, não digo garantir, mas ter um bom controle de que a gente vai estar gerando um bom EBITDA e um bom caixa nas operações. Então, acho que foi uma mudança muito forte de governança na empresa, não só em termos de remuneração de curto prazo, como também em termos de ongoing da operação no dia a dia. Obrigado pela pergunta. Respondi, Léo? Super bem, obrigado. Vou passar agora a outra pergunta para o Alessandro Gil, que é o que vai responder com mais proficiência do que eu. Bom dia a todos. Léo, obrigado pela pergunta aí. Bom, vamos lá. Vou tentar dividir em 3 pontos, né? O primeiro, mais especificamente sobre o time comercial, ele já está montado desde o meio de janeiro, então ele está completo. Obviamente tem um pedaço que é capacitar, treinar a formação de pipe, mas como o Fernando bem adiantou, a gente já está acima do pace que a gente deveria estar para muitos indicadores aqui, então a gente está super otimista com o ano, com o desenvolvimento que a gente vai fazer de Wake durante o ano, tá? Especificamente em P&D, né, engenharia e produto, bom, tem várias coisas, né? A primeira delas, como o Fernando bem disse, a gente já tinha produtos, já tinha empresas rodando dentro dessa estrutura. O que eu fiz, ou o que a gente fez aqui, foi basicamente olhar para o que a gente tinha de estrutura, remover os overlaps. Então, tinha, por exemplo, vários times em algumas empresas tocando temas em conjuntos. Então, a gente reorganizou, reestruturou os times. Isso trouxe um ganho operacional enorme para o time de engenharia e produto. A gente fez as contratações fundamentais para o desenvolvimento durante o ano passado. Então, boa parte do investimento foi feito ano passado. A gente passou o ano se preparando para esse relançamento. Então, muitas das entregas já estão acontecendo. A gente deve ter contratações muito marginais, né, ao longo do ano, quase que a gente já está estabilizado. Com relação a todo o ecossistema, ele também já está em curso. A gente solta a certificação para o time para as agências implementadoras agora em abril, não só de implementação, mas também em vendas. A gente já tem dezenas de contratos assinados com agências implementadoras e os primeiros contratos de venda já começaram a surgir vindos do canal sem a gente praticamente colocar a mão. Então, tudo em curso. Até o final do ano, a gente deve ter perto de uma centena de parceiros prontos para vender e implementar nossos produtos aqui. Léo, se eu tiver algum complemento, só me falar aqui. Não, tá ótimo, super claro. Obrigado, gente. Um abraço, boa sexta-feira a todos. A próxima pergunta vem do Thiago Kapulskis, do Itaú. Thiago, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, desculpa aqui, estava com dificuldade aqui. Vocês conseguem me escutar? E, Thiago, estamos te ouvindo super bem. Legal. Bom dia aí a todos. Obrigado aí pelo call, Cine, Chamas e todos. Também tenho 2 perguntinhas do meu lado. Acho que a primeira, mas para entender como é que vocês estão vendo IAPay e o mercado de pagamentos, né? Teve toda essa movimentação com Americanas, e acho que bastante coisa mudou do último trimestre para cá, em geral, mas a gente viu um aumento de volume significativo, né, no TPV, mas uma queda no take rate mais geral de pagamentos, com também uma queda no custo de funding, né? Mas se vocês puderem explicar um pouco dessa dinâmica de volume e preço na parte de pagamentos, eu acho que ajuda bastante. E do outro lado, também queria entender se vocês puderem falar um pouco do que vocês estão vendo na ponta em relação a GMV. A gente viu esse número melhor, aí 14% ano a ano na plataforma, mas a gente sabe que o mercado não está necessariamente super fácil de navegar, né?
Se vocês puderem falar, comentar um pouco aí, não sei sobre o que vocês estão vendo na ponta, ou está quase já no final do primeiro trimestre, enfim, qualquer update, acho que desse lado ajuda bastante. Obrigado. Imagina, Thiago, bom dia a todos. Rafael falando. Sobre pagamentos, né? Você disse bem, né, Thiago? A gente continua com um bom ritmo de expansão na operação, né? Então, primeiro, sendo cartesiano aqui, falando de volumes, né? A gente continua tendo um crescimento de volume muito ajudado pelas capturas de sinergias no grupo, né? A gente sempre deixa isso muito claro no relatório. Continua sendo um bom motor, né? Todo esse ecossistema de TPVs que a gente traz, né? Foi a tese de investimentos em Vindi, mas não só, né? A gente acaba começando por ter uma estrutura interna de pagamentos, a capturar meios de pagamento em geral, né? Nessas operações. Isso contribui, obviamente, para o resultado e para o crescimento do TPV. E ele é também a explicação, Thiago, para o teu segundo ponto, em dinâmica de take rate, né? E custo de funding, obviamente. Para quem fez as contas, deu para ver lá que a gente teve uma redução legal do custo de funding dessa operação como percentagem de TPV, né, que caiu de 1,22% para 0,95%, e o take rate também tem essa dinâmica, né? E qual é a lógica para isso, Thiago, que eu acho que é o mais importante? A operação de pagamentos, quando puramente intermediadora de plataforma de e-commerce, que é como a antiga EAP, agora Vindi Pagamento, surgiu, ela é uma operação de take rates mais expressivos, porque ela tem embutida nessa dinâmica o parcelamento dos clientes, né? Eu acabo tendo uma operação que captura prazos mais longos e, obviamente, você tem maior take rate, maior custo operacional nisso, né? A expansão do produto dentro desses outros portfólios que eu disse, não necessariamente se dão em operações de alto parcelamento. Por isso que ele acaba tendo uma dinâmica diferente para take rate e para custo de funding. Importante falar também, né? Para custos operacionais, como você pode ver, até a margem bruta do e-commerce subiu nesse trimestre, a margem EBITDA, como o Fernando já destacou também. Então, é óbvio que quando você tem isso, você também tem menores custos, como o custo de adquirência, tá? Então, essa é a dinâmica que nos leva a ter esse comportamento, mas é o que eu sempre digo, pagamentos continua sendo um ótimo complemento dentro do nosso portfólio, porque é um produto de alta stickiness, né? O cliente acaba usando. Para a gente, um produto super interessante, porque ele é muito essencial na nossa dinâmica de business, e eu não tenho custo de aquisição, né? Que é custo de aquisição de clientes, que é um dos grandes problemas estruturais do setor. Então, isso tudo nos leva sempre a olhar pagamentos como sendo um ótimo produto dentro do nosso ecossistema. E passo agora para o Fernando, ele vai dar uma leitura mais ampla de GMV. Thiago, obrigado. Tudo bem, Kapulskis? Fernando. Oi, Fernando, tudo bom? Obrigado aí pelo call. Imagina. Vamos lá. Assim, eu gosto de olhar são duas mensagens, são três mensagens que a gente tem com relação a GMV. A primeira, quando você olha a plataforma, a gente cresceu com própria maior do que Marketplace, tem funcionado muito bem a história de ensinar o nosso cliente a fazer o próprio marketing. Isso tem dado certo, a gente tem visto o nosso cliente fazer o próprio marketing utilizando nossas ferramentas cada vez mais. Segundo, eu prefiro olhar o GMV do ecossistema, porque ele inclui não só a plataforma, mas também o que a gente transaciona pelas integrações com RP e integradores de marketplace. E aí, a gente chega em 30,6%, que, coincidentemente ou não, ou seja, a gente pulou de 10 bilhões no ano passado para 14 bilhões. É muita coisa. E 30% é um dado muito acima do mercado. E, coincidentemente ou não, esse dado conversa com o crescimento da nossa base, de 32%. Então, a gente tem conseguido crescer o GMV de acordo com a base. Tem um indicador que não é tão bom, que é a gente não cresceu o GMV por cliente. Mas aí tem um outro indicador que é muito bom. Nós crescemos o GMV total do ecossistema em 30%, tá? 30,6%. Mas a nossa receita do e-commerce como um todo cresceu 46%. Então, veja,
O GMV total do ecossistema cresceu 30,6%, muito maior do que o mercado. E a minha área de e-commerce cresceu 46,3%, mais que os 30%. Qual é a leitura nossa? A gente não tem um business dependente de GMV e a gente está conseguindo vender outros produtos que apenas a plataforma. Então, isso mostra o poder de ecossistema. Então, acho que para nós são essas três leituras. Primeiro, na plataforma onde temos vitrine, a gente vende mais do que marketplace. No ecossistema, vendemos mais do que o mercado, que é 30%, e no commerce como um todo, temos 46%. Ou seja, a gente está conseguindo vender mais produtos do que apenas plataforma. E a gente tem 46%, claramente, é um crescimento muito acima de qualquer outro player de e-commerce. Então, essa é a minha leitura, tentando responder a tua pergunta, Capuzzi. Não, maravilha, acho que tá bem claro. Mas só um follow-up rápido. Na ponta, né, do que vocês estão olhando para frente, aí, do que vocês podem falar do primeiro trimestre, como é que alguma dinâmica muito diferente do que foi nesse quarto tri? Alguma coisa que vocês podem falar? Qualquer coisa acho que ajuda. Não posso dar guidance, mas eu vou dizer para você. A gente viu que o cenário mais desafiador no quarto Q. Não posso negar isso. Ainda que a gente tenha tido um resultado... Veja, a gente tem duas mensagens importantes. O crescimento de 46% é um bom crescimento, e o crescimento e o ganho de margem, né? O ganho de margem, nós temos ganho mais de 2 pontos, Q contra Q. E nós temos ganho 9 pontos ano contra ano no mercado inorgânico, sendo que no mercado inorgânico nós estamos crescendo mais de 50%, eu acho que é uma grande conquista. Isso tem que ser comemorado, essa parte. E a gente tem visto um primeiro Q, de certa forma, desafiador, porém bom, onde nós estamos bem alinhados com o nosso budget, vamos colocar. A gente não está tendo dificuldade de cumprir o nosso budget. Lógico, controle apurado de custos. A gente, mais uma vez, acho que a pergunta do Léo, inclusive, que foi com relação à geração de caixa. A nossa meta esse ano é crescer, mas a nossa meta esse ano, mais que crescer, é gerar mais EBITDA proporcionalmente maior do que crescimento e gerar caixa proporcionalmente maior do que o nosso EBITDA. Então, a gente criou essa governança que inclui remuneração de curto prazo, inclui controles muito mais intensos junto ao management. Então, a gente está conseguindo, com toda essa governança, atingir nossos objetivos até o momento. Maravilha, super claro. Obrigado, Cine. Obrigado, Chamas. Imagina, Thiago, é isso. A nossa próxima pergunta vem do Marco Nardini, da XP Investimentos. Marco, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Cirne. Bom dia, Chamas e time Local Web. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta aqui do meu lado. Obrigado por deixar fazer pergunta. Acho que a minha primeira pergunta aqui é sobre BeOnline SaaS, né? Eu queria entender melhor o racional da migração do billing da Local Web Varejo. Queria entender assim como que funciona, o que muda, o que vocês conseguem compartilhar com a gente também. E só para compartilhar, só para confirmar também aqui do nosso lado, não teve impacto no commerce, né? O billing do commerce acredito que ele já era mais recente. E o segundo ponto é sobre a evolução da margem EBITDA da companhia daqui para frente, pegando um gancho aí nas últimas perguntas que já foram abordadas. Acho que está claro para mim que as adquiridas elas têm evoluído aí de certa forma a margem, mesmo ainda não estando break-even depois de um ano da integração, e a Squid, por exemplo, ela deve estar jogando um pouco essa margem para baixo provavelmente. Eu acho que, dado que a Wake ela foi lançada aí no início do ano, e pelo business ele deve ter uma margem pior aqui no início, o que a gente pode esperar para a evolução dessa margem EBITDA no consolidado aqui, olhando tanto orgânico quanto inorgânico, olhando para os próximos tris? E qual share de receita vocês pretendem atingir nessa nova marca, no segmento de e-commerce aí no médio prazo? Porque possivelmente essa margem ainda demora para piorar, né? Dado que vocês comentaram de uma manutenção de margem no ano. Bom, obrigado. Essas são minhas perguntas. Marco, aqui é Igor falando. Eu vou puxar essa de BeOnline sobre o billing.
Depois eu passo para o Rafa Chamas aqui falar um pouquinho sobre o seu segundo ponto, tá? Bom, vamos lá. Por que a gente decidiu mudar o sistema de billing e por que ele é relevante para a gente, né? Esse é um projeto que, né, o sistema de billing, obviamente, é uma mudança grande e complexa de ser feita. É algo que a gente vem planejando fazer há algum tempo, tá? A execução ela é de médio prazo e a gente conseguiu executar todas as migrações nesse período do último quarter aqui. Obviamente que esse billing ele é muito orientado e focado em local web e varejo, tá? A nossa operação principal de BeOnline, ou seja, ele tem um efeito restrito a essa operação, mas o plano com essa migração e nesse sistema novo é fazer com que essa operação tenha muito mais flexibilidade e velocidade na alteração de preço, na atualização de preços com a base de clientes, por exemplo. Então, o sistema de billing ele foi redesenhado para a gente poder, com essa operação, que é uma das maiores do ponto de vista de base de cliente, ter mais velocidade na hora que a gente precisa repassar preço, por exemplo, né? Repassar custo, repassar algum tipo de modificação dos pacotes e dos planos. Então, a gente tem, nesse sistema novo, acho que como maior ganho, para sintetizar para você aqui, uma maior flexibilidade e velocidade quando a gente está reformatando, né, remodelando nossos pacotes e nossos preços na ponta. Tá? Eu acho que esse é, de fato, de longe, o principal ganho aqui que a gente tem com esse novo sistema. Tá? Aí, Rafa, se quiser ir para a segunda, fica à vontade. Perfeito, ficou super claro. Que bom. Deixa eu, então, bom dia, Marco, e a todos. Falando um pouco sobre dinâmica de margem, e aí tem o segundo ponto, né, sobre o crescimento da Wake. Vamos falar primeiro sobre dinâmica de margem, tá? Aqui que a gente sempre comenta. A companhia continuará consistentemente tendo expansão de margem por dois efeitos, né? Você tem um primeiro efeito que ele é numérico, ele é puramente mix, né? Eu tenho uma operação de e-commerce orgânica que tende a ter margens ali na casa, como o Fernando disse, 35%, 37%, e cresce bastante mais do que a minha operação do BeOnline, que tem margens mais próximas dos 20%. Então, o simples efeito mix aqui já me traz expansões de margem, né? E o segundo ponto é, aí sim, a recuperação das margens das aquisições, né? E no seu momento de maior impacto na consolidação da companhia foi de menos 12%, né? Como vocês puderam ver, a gente está com uma clara linha de tendência que hoje, numa regressão básica, ele dá um em torno de 9, 10 pontos percentuais de ganho em 12 meses, né? Então, fica claro como isso tem acontecido, né? A gente continuará vendo evolução por dois motivos quando eu penso nessas adquiridas, tá? O primeiro deles, o crescimento das empresas que a gente adquiriu, ele tem sido bastante alto. O Fernando comentou, as maiores aquisições, as 5 delas, crescendo mais do que 50%. Então, obviamente, e eu estou falando das 5 maiores que representam quase 85% da receita, né? São companhias que já estão com EBITDA positivo. Então, você tem uma expansão óbvia por ganho de escala, né? Não tem a menor lógica de uma empresa ou de um grupo de empresas que cresce a patamares maiores de 50%, eles não terem diluição de custo e o ganho de escala naturalmente traz essa margem mais para cima. E tem um segundo ponto bastante importante, que é como a gente já demonstrou com o Squid, com a Wake como um todo, com algumas plataformas. Uma das agendas estratégicas que a gente tem aqui no grupo hoje de prioridades é a simplificação organizacional, né? Simplificação organizacional necessariamente passa por integração e fusão de operações, né? Elas melhoram, obviamente, nossa gestão, nossa governança, simplificam muitos dos processos e trazem também economias de custos, né? A gente tem agora uma fusão muito bem sucedida. Tivemos, né, no passado a Vindi com a Yapay, tivemos agora em plataformas Doca com Bag. Quando a gente pensa na configuração da unidade nova do Alessandro Gil, que é o Wake, a gente está falando de 7 companhias integradas, uma grande fusão de operações, de sistemas, de processos. Então, tudo isso também corrobora muito com a tese de uma expansão constante nessas margens das empresas adquiridas. Isso tudo junto nos leva
a ter uma dinâmica de melhora nas margens para o futuro da empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. O seu segundo ponto é sobre a Wake em si, né? Aqui acho que vale até um comentário um pouco mais amplo. A gente, obviamente, tem falado muito, né? O momento demanda isso, e a disciplina da Local Web sempre foi em ser rentável, gerar muito caixa, mas a gente não pode esquecer, essa é uma empresa de crescimento, com responsabilidade, mas uma empresa de crescimento. E dentro dessa outra agenda, que é a agenda de crescimento, a gente tem algumas avenidas para continuar crescendo bastante relevantes, né? Todas elas agendas totalmente estratégicas do grupo. O Fernando até comentou sobre parte delas na remuneração, né, no compensation de curto prazo do management, que ajudam. Quais são essas avenidas? A gente falou muito sobre o Wake, né? Então, o Wake é, sem dúvida alguma, um ótimo motor de expansão para a gente. É um setor relevante, é um mercado que tem espaço para a gente crescer e a gente tem todas as competências internas para isso, né? Foi um período aí dos últimos 12 meses de configuração dessa unidade para ser, sim, um novo motor de crescimento do grupo. O segundo, cross-sell. O Fernando disse o tamanho da relevância disso. Temos uma agenda muito detalhada sobre quais são essas oportunidades, né? A gente passou os últimos um ano e meio preparando o terreno tecnológico, processual para isso, e agora passa a ser um bom motor de aceleração. Temos aí, o Fernando falou das 12 iniciativas estratégicas, e a gente tem planos muito detalhados para isso, e passam, inclusive, por ser um dos principais componentes de remuneração do management. Então, segundo ponto relevante. E o terceiro, que a gente vai dar muito foco esse ano, também expansão por financial services, né? Muito naquela dinâmica que a gente sempre comenta, não exposição da companhia a riscos, mas há boas oportunidades, né? A gente tem tido discussões estratégicas muito relevantes dentro do conselho sobre isso, e também será um dos vetores. Então, todos esses são componentes que nos ajudam a ser uma empresa que continuará investindo também em crescimento. Perfeito, Chamas, ficou super claro. Obrigado. Imagina, Marco, que isso? A próxima pergunta vem do Gabriel Gozan, do Citi. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Minha pergunta é em relação ao earnout, né? Obviamente a gente vê a conta aí no balanço, na hora de fazer caixa ajustado, dívida ajustada, mas eu queria lembrar como que é a correção disso todo trimestre, se isso vai só em cima do CDI ou se tem alguma avaliação de valor disso, e se tem algum potencial em termos de desembolso, o que você vai pagar de fato, ser materialmente mais baixo por isso do que esse valor, por conta de performance das adquiridas. Obrigado. Tudo bem, Gabriel? Rafael falando. Legal, ótima pergunta, super importante isso. Gabriel, acho que assim, a gente tem como política, tá? E aí política formal mesmo, inclusive, tem uma metodologia de muita transparência, né, sobre o registro desse passivo. Então, são duas coisas que podem influenciar esse montante a ser pago, tá? O primeiro deles você já colocou, esse é um valor marcado a valor presente, né? Então, é um valor que está registrado na dinâmica no tempo a valor presente. Então, existe aqui uma correção desse valor constantemente pelo custo de capital, tá? Esse aqui é uma dinâmica simples, e isso é a despesa que a gente vê transitando no resultado financeiro. A maior parte, inclusive, de longe, a maior parte da minha despesa financeira na companhia, né? E o segundo ponto, que aí tem a ver com a tua pergunta sobre reavaliação, qual é a política que nós temos com esse passivo? A cada semestre, tá? Então, 6 meses, junho e dezembro, eu faço formalmente, tá? Apresento isso em instâncias de governança interna, auditoria, as melhores projeções que a companhia tem para o crescimento de cada uma das empresas que tem earnout a pagar. Então, a gente faz lá a modelagem do business, né? A gente atualiza essa modelagem com todas as premissas operacionais mais correntes, tá? Que indicam na nossa estimativa a melhor projeção para a performance do negócio e, por consequência, qual é o earnout a ser pago. Dentro de um range bastante, eu diria, pequeno, tá? Para cada earnout a ser pago, a gente corrige esse passivo se ele atinge uma determinada materialidade que eu te diria que é bastante baixa, inclusive, tá? Então, constantemente, esse exercício é feito, e o que você vê hoje registrado no balanço da companhia,
a valor presente, é, sem sombra de dúvidas, a melhor estimativa que o management tem, auditada, inclusive, sobre qual é o montante a ser pago. Esse valor pode variar? Tá? Poder pode, mas isso numa única condição, que é alguma variável mudou substancialmente de tendência. Tá? Hoje, dentro de todas as tendências de cada empresa que a gente adquiriu e que tem earnout a pagar, aquele é o valor justo que a gente tem registrado no passivo. Tá? Não sei se era essa a sua dúvida, se não, continua à disposição. Não, ficou bem claro, sim. É só talvez um follow-up. A maioria desses earnouts, as metas, são atribuídas em EBITDA, em receita, em geração de caixa, em que nível daí do DRE ou do fluxo de caixa elas estão? Vamos lá. São duas coisas complementares, tá? A gente tem para cada adquirida um plano de negócios até o momento do pagamento, tá? Do earnout. Esse plano de negócios, ele demonstra a dinâmica de custo e investimento da companhia, né? De uma forma relativa, obviamente, né? Qual é a lógica de investimento? Em mídia, se houver capex, ou seja, toda a dinâmica de custeio e balizada pelo tamanho que a companhia tem. Se uma empresa cresce mais, a gente pode pôr mais, que é o caso, dando um exemplo aqui de quem está crescendo substancialmente bem, o Bling, por exemplo. Né? Então, a gente tem algumas dinâmicas pactuadas nesse business plan que nos permitem ajustar isso para cima ou para baixo. E o earnout em si, ele é apurado com o valor que a gente tem dos últimos 12 meses de algumas métricas que aí podem passar pelo EBITDA e pela receita dessas companhias no momento do pagamento. Tá? Perfeito, muito obrigado. Imagina. A próxima pergunta vem do Victor Rissuti, do Credit Suisse. Victor, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma só, na verdade, mais um follow-up para ver se a gente pegou certinho aqui. A gente viu que acho que o nível de crescimento orgânico de e-commerce deu uma desacelerada, né? Mas vocês estão falando bastante que acho que a meta para 2023 é otimizar a cross-sell, otimizar ali a nova marca da Wake. Queria entender como é que vocês estão vendo ali sequencialmente. Assim, já falaram que a venda de Wake tem vindo boa, mas que nível a gente deve esperar de crescimento orgânico vindo para frente agora? Tudo bem, Fernando falando. Olha, a gente de fato tem um potencial grande de cross-sell. Ainda é difícil de mensurar isso, quanto vai incrementar de crescimento para nós. O Wake, a expectativa é boa, a gente de fato está começando o ano muito bem, mas no cômputo geral, a gente espera que o crescimento total da empresa seja ligeiramente inferior, estou falando de top line, do que o ano de 22, por conta do cenário macroeconômico. Por outro lado, a gente espera que, em termos de geração de EBITDA, de geração do free cash flow, a gente seja consideravelmente bem maior do que o crescimento da receita líquida. Esse é o nosso foco. Então, a gente, sim, vai continuar crescendo, dados bem interessantes, a gente continua sendo uma empresa de crescimento, a gente vai crescer acima do mercado. Eu acho que a mensagem que eu quis passar, quando o Capus perguntou do 30% do GMV, e a gente cresceu 46%, é que sim, a gente tem um crescimento do GMV sempre acima do mercado e o nosso crescimento total é acima do GMV. Então, a gente tem um componente interessante. Crescemos acima do GMV e o nosso crescimento acima do GMV do mercado e o nosso crescimento de receita é sempre acima do GMV, por efeito do ecossistema. Então, esse efeito de crescer acima do mercado e crescermos acima do GMV é um efeito que vai permanecer, mas talvez numericamente inferior ao ano de 22. Mas agora, por outro lado, vamos ter um efeito de alavancagem de EBITDA e de geração de caixa livre. Obrigado, Vitor. Pedro, obrigado, Ciane. Não havendo mais perguntas, passamos para as considerações finais. Fernando, por favor. Queria agradecer a todos, nossos colaboradores, analistas, acionistas, que nos ajudaram nesse quarto e ao longo de todo o ano.
E também agradecer a todos que fizeram perguntas nesse final do call. Obrigado a todos e nos vemos logo mais com os resultados do primeiro trimestre de 23. Muito obrigado.